Amém, queridos, a paz do Senhor Jesus. Passando aqui, queridos, em nome de Jesus, para dar continuidade à leitura da palavra abençoada. Amém. Glória a Deus. Grata a Deus, queridos, pela tua vida, que você está acompanhando a palavra abençoada, esse canal abençoado. Amém, em nome do Senhor Jesus, onde nós estamos fazendo a leitura dos evangelhos. Já estamos no Evangelho de Lucas, para a honra e a glória do nosso Senhor Jesus. E hoje nós vamos dar continuidade, queridos. Vamos fazer a leitura do capítulo 9. Amém? O capítulo 9. Jesus envia os 12. Glória a Deus, que também se encontra no Evangelho de Mateus e Marcos. Amém? A palavra do Senhor vai nos dizer assim, que essa palavra de hoje, queridos, ela venha a ser, como todas as outras vezes, bênção sobre a minha e sobre a tua vida. Amém? Em nome do Senhor Jesus, a palavra do Senhor, ela nos fortalece, nos renova, nos cura, nos liberta, queridos. Amém? É força sobre as nossas vidas. Glória a Deus, que Deus venha nos dar sabedoria, entendimento e conhecimento da palavra dele. Amém? A palavra vai nos dizer assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes o poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. E os enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Glória a Deus. Poder e autoridade Deus derramou sobre a vida dos seus escolhidos. Amém? Em nome de Jesus Cristo. E disse-lhes: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, sacudam a poeira dos seus pés quando saírem daquela cidade, como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e fazendo curas por toda parte. Quem de você, querido, que prega a palavra de Deus, um dia alguém já disse não? Um dia alguém já rejeitou o nosso Senhor Jesus Cristo, não é mesmo? Herodes, o tetrarca, ouviu falar de tudo o que estava acontecendo e ficou perplexo, porque algumas pessoas estavam dizendo que João tinha ressuscitado dos mortos, outros que Elias tinha aparecido, e ainda outros que um dos profetas do passado tinha voltado à vida. Mas Herodes disse: João eu decapitei. Quem, pois, é este de quem ouço essas coisas? E procurava vê-lo. Ele queria saber quem era aquele que estava curando, que estava libertando, que aquelas pessoas estavam ali ao redor do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Havia um que era muito maior do que Herodes. Amém? Muito mais importante do que Herodes. Não há outro, queridos. Pode ser o homem mais que tiver poderoso na face dessa terra, mas ele não é mais do que o nosso Deus e nunca vai ser. Amém? Poderoso, poderosíssimo é o nosso Deus, o nosso Pai amado, que está lá no céu, sentado no seu trono. Amém? Ele governa sobre tudo e sobre todos. Ele é o Rei dos Reis. Amém? Ao voltarem, os apóstolos relataram a Jesus o que tinham feito. Então ele os tomou e retiraram-se para uma cidade chamada Betsaida. Mas as multidões ficaram sabendo e o seguiram. Ele os acolheu e falava-lhes acerca do reino de Deus e curava os que precisavam de cura. Ao fim da tarde, que são os 12 discípulos, aproximaram dele e disseram: manda embora a multidão, para que eles possam ir aos campos vizinhos e aos povoados, e encontrem comida e pousada. Porque aqui estamos em lugar deserto, queridos. É num lugar de deserto, queridos, que Deus, Ele mostra a sua grandeza, Ele mostra a sua provisão, Ele mostra a sua glória. Ele mostrou aqui, queridos, em meio a um deserto, onde para aquelas pessoas, para aqueles discípulos, não tinha nada. Para eles não tinha nada, mas eles tinham o dono de tudo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, que estava bem ali do ladinho deles e que logo em seguida Ele ia prover o alimento sobre a vida deles, né? O Senhor Jesus estava ensinando aqueles discípulos sobre a fé, sobre a perseverança, estava mostrando para aqueles discípulos quem Ele era também, né? Em nome do Senhor Jesus. Ele, porém, respondeu aos discípulos assim: deem vocês algo para comer. Olha só o que Jesus vai fazer, queridos.
Jesus vai colocar essa responsabilidade sobre eles. Porque quando Jesus nos escolhe, né, nós temos que ter atitude, nós temos que ter responsabilidade. Porque aqueles discípulos, quando Jesus ele fosse aos céus, depois que ele ressuscitou, ele subisse aos céus, Jesus ele sabia muito bem que aqueles discípulos era quem ia cuidar do povo dele. Principalmente Pedro ali, onde Jesus confiou ele, as ovelhas dele. Então o Senhor Jesus estava ensinando aqueles discípulos. Amém? E Jesus falou assim, dei vocês algo para eles comer, né? E aí eles vão dizer assim para Jesus, temos apenas 5 pães e 2 peixes. Temos apenas 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda esta multidão. Versículo 14. E estavam ali cerca de 5.000 homens. O que era, queridos? 5 pães e 2 peixes para cerca de 5.000 pessoas. Homens a gente sabe que come um pouco mais, né? Então, olha só, o que o Senhor Jesus estava ensinando para aqueles discípulos, né? Sobre a fé, a perseverança, sobre crer naquele que estava andando com eles lado a lado, né? Então o Senhor Jesus diz aqui, mas ele disse aos seus discípulos, façam-no sentar-se em grupo de 50. Jesus ainda vai dar essa direção para eles, né? A organização, porque nosso Senhor Jesus ele é um Senhor organizado. O Senhor Jesus, ele fez com que eles tomassem a atitude, né? Porque de imediato, por eles poderiam mesmo, né, ter mandado aquele povo embora. Aquela multidão vão atrás de alimento para vocês, vão ver onde vocês vão repousar, porque nós estamos em meio a um deserto que não tem nada. Mas não era isso que o Senhor Jesus queria deles. O Senhor Jesus queria que eles tomassem atitude, né? E aí o Senhor vai dar essa direção para eles, né? Façam-no sentar-se em grupo de 50. Os discípulos assim fizeram e todos se assentaram. O Senhor estava ensinando para eles. Tomando os 5 pães e os 2 peixes e olhando para o céu, deu graças e os partiu. O Senhor Jesus deu graças a Deus. Em seguida, entregou aos discípulos para que os servissem ao povo. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Porque antes de nós fazermos algo, queridos, nós temos que primeiro apresentar a Deus. Até mesmo o alimento que nós comemos, você, eu, nós damos graças a Deus por esse alimento, né? Eu tenho esse costume de quando eu compro as coisas, eu aprendi isso, queridos, depois de passar por algumas experiências espirituais. Eu compro o alimento no supermercado e eu oro, eu apresento a Deus, eu peço a bênção de Deus sobre aquele alimento. Eu peço que o Senhor venha multiplicar aquele alimento na minha mesa, no meu armário, na minha geladeira, né? Então o Senhor Jesus aqui, ele dá essa direção para os discípulos dele, os discípulos dele obedecem. Eles obedecem ao Senhor Jesus. E aí aqui interessante que todos eles vão comer. A palavra vai dizer que eram 5.000 homens. E eram 5 pães e 2 peixes. E a palavra vai dizer que ainda sobraram. Eles ficaram satisfeitos. E os discípulos ainda recolheram 12 cestos. Como que eles vão recolher 12 cestos se só tinha 5 pães e 2 peixes? Tá? Eles vão recolher 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Se só tinha 5 pães e 2 peixes, queridos, isso é a provisão totalmente vinda do nosso Pai. O Senhor Jesus, ele nos mostra que até no deserto, ele é a nossa provisão. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Certa vez, Jesus estava orando em particular, e com ele estavam seus discípulos, e lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? Eles responderam, alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros que és um dos profetas do passado que ressuscitou. E vocês, o que dizem? Perguntou. Quem vocês dizem que eu sou? Jesus perguntando para os discípulos dele. Pedro respondeu, o Cristo de Deus. Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém. E disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Seja morto e ressuscite
no terceiro dia. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder-se ou destruir a si mesmo? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras, o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier em sua glória, e na glória do seu Pai e dos santos anjos. Garanto a vocês que alguns que aqui se acham de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes como o brilho de um relâmpago. Surgiram 2 homens que começaram a conversar com Jesus. Eram Moisés e Elias. Apareceram em glorioso esplendor e falavam sobre a partida de Jesus, que estava para se cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros estavam dominados pelo sono. Acordando subitamente, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes iam se retirando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que estava dizendo. Enquanto ele estava falando, uma nuvem apareceu e os envolveu, e eles ficaram com medo ao entrarem na nuvem. Dela saía uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Ouçam-no, ou seja, ouçam-no e o obedeçam. Tendo-se ouvido a voz, Jesus ficou só. Os discípulos guardaram isto somente para si naqueles dias, não contaram a ninguém o que tinham visto. No dia seguinte, quando desceram do monte, uma grande multidão veio ao encontro dele. Um homem da multidão bradou: Mestre, rogo-te que deis atenção ao meu filho, pois é o único que tenho. Um espírito o domina. De repente ele grita, lança-o com convulsões e o faz espumar. Em convulsões e o faz espumar. Quase nunca o abandona e o está destruindo. Roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus respondeu: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Tragam-me aqui o seu filho. Traga-me aqui o seu filho. Quando o menino vinha vindo, o demônio o lançou por terra em convulsão. Mas Jesus repreendeu o espírito imundo, curou o menino e o entregou de volta a seu pai. E todos ficaram atônitos ante a grandeza de Deus. Estando todos maravilhados com tudo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos: Ouçam atentamente o que vou dizer. O Filho do Homem será traído e entregue nas mãos dos homens. Mas eles não entendiam o que isso significava. Eram-lhe encoberto, para que não o entendesse. E tinham receio de perguntar-lhe a respeito dessa palavra. Começou uma discussão entre os discípulos acerca de qual deles seria o maior. Jesus, conhecendo seus pensamentos, tomou uma criança e a colocou em pé ao seu lado. Então lhe disse: Quem recebe esta criança em meu nome, está me recebendo. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou, ou seja, o Pai, o nosso Deus. Pois aquele que entre vocês for o menor, este será o maior. Disse João: Mestre, vimos um homem expulsando demônios em teu nome, e procuramos impedi-lo, porque ele não era um dos nossos. Não o impeçam, disse Jesus, pois quem é contra vocês é a favor de vocês. Versículo 51. Aproximando-se o tempo em que seria levado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém. E enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram no povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Meu Deus, é forte, Jesus.
Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. E foram para outro povoado. Olha o que os discípulos queriam fazer, né, queridos? Quantas vezes nós apontamos o nosso próximo e julgamos? Não temos paciência, né? E nós temos que orar muito, queridos, ao nosso Senhor, para que Ele venha derramar sobre as nossas vidas um amor ágape, para que Ele venha derramar sobre as nossas vidas os frutos do Espírito Santo a cada dia mais, queridos. Em nome de Jesus. Olha só, o Senhor Jesus estava ensinando os discípulos. Nós estamos aqui, queridos, a cada dia, dia por dia, sendo ensinados pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos sendo forjados, estamos sendo capacitados, ninguém é perfeito. Todos nós precisamos ser tratados de algo dentro de nós, pelo nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então o Senhor Jesus Cristo, Ele nos prepara, Ele nos capacita, Ele forja o nosso caráter. Amém? E muitas das vezes é bem doloroso. Porque o Senhor, Ele sonda, esquadrinha e conhece o nosso coração. Ele sabe o que é que tem dentro do nosso coração, que nós precisamos ser libertos. Amém? Então esses discípulos revoltados, eles falaram assim, né? Eles falaram para o nosso Senhor, eles falaram para o Senhor assim: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? O Senhor Jesus mesmo falou, o Senhor Jesus te repreendeu. Vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são. Pois o Filho do Homem não veio para destruir. Como é que eles queriam se colocar ali numa posição de Deus para destruir o povo? Se o próprio Deus, o próprio Senhor Jesus Cristo, que foi enviado pelo nosso Pai, Ele mesmo fala que Ele não veio para destruir, Ele veio para salvar os pecadores, né? E quantos de nós, queridos, nós apontamos um dia para uma pessoa que está em pecado, e se a gente voltar, a gente pensar, um dia o Senhor me tirou daquela vida, eu estava nesse lamaçal de pecado, eu também fazia um monte de coisa errada, e nós temos que olhar para dentro de nós. As palavras do Senhor vai dizer: analise-se o homem a si mesmo, né? Como é que eu estou na presença de Deus? Como é que eu posso julgar o meu próximo se um dia eu mesmo estive num lamaçal do pecado? O Senhor Jesus, Ele nos ensina a amar as pessoas. É claro que a gente não tem que amar o pecado, porque o pecado é abominável a Deus, mas a gente tem que amar o pecador, né? E o Senhor Jesus falou aqui para eles: o Filho do Homem não veio para matar, Ele veio para salvar, Ele veio para resgatar, Ele veio para dar vida aos pecadores. Quando andavam pelo caminho, um homem lhe disse: eu te seguirei por onde quer que fores. Jesus respondeu: as raposas têm suas tocas e as aves do céu têm seus ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça. Jesus tinha muita obra para fazer. O pouco tempo que Jesus ficou na terra, Ele tinha muito a ensinar, Ele tinha muito a fazer e muito a ensinar aqueles discípulos. E aqueles discípulos aprenderem para um dia estar também nos ensinando, através da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, como Eles nos ensinam até hoje. Mas cabe a mim, cabe a você colocar em prática esses ensinamentos para as nossas vidas. Amém? A outro disse: siga-me. Jesus ia falar para outra pessoa, o homem, né? Mas o homem respondeu: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Jesus lhe disse: deixa que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. Ainda outro disse: vou seguir-te, Senhor, mas deixe-me primeiro voltar e despedir-me da minha família. Jesus respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Glória a Deus, porque um dia desse eu vim além dessa palavra dentro do carro e eu falei para meu esposo, eu falei: meu Deus, que impressionante essa palavra. Porque olha só, esse versículo 60 me chamou a atenção dessa forma. Quando Jesus vai chamar aquele homem, o Senhor vai falar para ele: siga-me. Ele vai falar assim: Senhor, deixa-me primeiro sepultar meu pai. Nós sabemos que tem uma história, né, por detrás desse versículo, no fundo. Jesus lhe disse: deixe-me que os mortos sepultem seus próprios mortos. Você, porém, vá e proclame o reino de Deus. E eu fiquei: meu Deus. O Senhor Jesus, Ele vai escolher um dentro de uma família, dentro de uma parentela. Ele vai escolher uma pessoa para se levantar.
Ele vai escolher uma pessoa para pregoar a palavra dele, para proclamar a palavra dele, para fazer o it, para fazer a diferença. E não quer dizer que o Senhor ele vai nos escolher e vai abandonar os nossos, não. Porque eu tenho a certeza absoluta de que enquanto a gente está fazendo a obra para o Senhor Jesus ele está guardando os nossos. E nós também, queridos, nós somos luz. Nós somos uma pessoa escolhida por Deus dentre os nossos. E através das nossas vidas, queridos, os nossos também são alcançados. Das nossas orações, das nossas intercessões, amém? Dos nossos clamores, das nossas petições que nós fazemos a Deus em prol deles. Então o Senhor Jesus fala assim, olha, vai e proclame o reino de Deus. Isso é maravilhoso, queridos, porque eu entendo assim que Deus ele olhou para aquele homem de uma forma diferente, ele conheceu o coração daquele homem, porque a gente sabe que quando a gente não está na presença de Deus, queridos, a pessoa pode falar de Deus um monte de vezes, pode falar várias vezes, falar Deus isso, Deus aquilo, mas se ela não, queridos, estiver posicionada na presença de Deus, se ela não tiver uma vida separada na presença dele, se ela não tiver uma vida de intimidade com Deus, queridos, se ela não estiver obedecendo a palavra do Senhor, a sua vida está morta espiritualmente. Ela não tem uma vida espiritual ativa, uma vida espiritual abençoada por Deus. Então o Senhor Jesus entende assim, vai, eu te escolhi, tu tá vivo, tu vive, vai, eu te renovo, eu te fortaleço, foi o que te escolhi, vai, proclama, declara minha palavra, prega minha palavra, ganha almas para o meu reino. Então o Senhor Jesus, ele olhou para aquele cenário daquela família e olhou algo diferente naquele homem, como ele olhou para Davi. Aqueles homens, os irmãos de Davi, eram homens valentes, homens de boa aparência, homens de guerra, homens que faziam parte de um exército grande de Deus. Então, eles podiam ser, queridos, homens grandes, guerreiros, valentes, homens bonitos, sábios, mas eles não tinham a intimidade com Deus que Davi tinha, enquanto Davi estava sozinho, pastando as ovelhas do pai dele. Davi tinha muita intimidade com o Senhor. Então o Senhor Jesus fala que o que adianta ganhar o mundo inteiro, queridos, e perder a alma, e perder uma vida com Deus, perder a intimidade com Deus, O Senhor Jesus nos fala nessa palavra. Do que adianta, queridos? Aquele que quiser, ele vai falar que aquele que quiser, queridos, ele vai falar que se alguém quiser acompanhar-me, siga-me e negue-se a si mesmo. As pessoas, elas não querem negar-se a si mesmo, elas não querem renunciar ao pecado, elas não querem largar o pecado, a vontade da sua carne, para seguir o nosso Senhor Jesus Cristo, queridos. Quantas pessoas no meio daquelas multidões, elas só seguiam Jesus, Elas somente seguiam Jesus, mas elas não tinham atitude, como teve Zaqueu, como teve aquela mulher do fluxo de sangue, como teve ali o centurião, como teve ali Jairo, que foi atrás da cura da sua filha, como teve esse pai aqui, que ele foi até o nosso Senhor Jesus Cristo, ele foi, na realidade, até o discípulo do nosso Senhor. Está vendo como o Senhor Jesus ele estava preparando, ele estava capacitando os discípulos dele. Então eles ainda não tinham fé, a fé que era devida, para que através da vida deles pessoas fossem libertas dos espíritos malignos. Então o próprio Senhor Jesus vai falar para eles, ó geração incrédula, ainda vai chamar de perversa. Até quando estarei com vocês e terei que suportá-los? Então Jesus também está nos ensinando nos nossos dias de hoje, querido, ainda. A palavra do nosso Senhor, ela é viva, ela é vivíssima sobre as nossas vidas. Enquanto o nosso Senhor Jesus ele não volta, enquanto o nosso Senhor Jesus não rasga esse céu, nós estamos aqui, queridos, para ser forjados, capacitados, santificados, para serem ensinados pelo nosso Pai a fazer a vontade dele. Em nome do Senhor Jesus, queridos, eu e você somos escolhidos para levar a palavra do nosso Senhor Jesus, porque ele fala que aquele que se envergonhar dele, ele se envergonhará dessa pessoa naquele grande dia também, queridos. Então não tenha vergonha de falar do nosso Senhor Jesus Cristo. Não tenha vergonha, queridos. Eu tinha no início, queridos,
Eu era meio tímida, ainda sou, queridos, com a câmera. Só que quando eu vivia no mundo, queridos, eu não tinha essa timidez, né? Eu era ousada, eu era enxerida, eu era gaiata, eu fazia isso, eu fazia vídeo, eu batia muita foto. Eu gostava muito de bater foto. Então, queridos, por que agora que eu estou na presença do meu Senhor Jesus, eu não posso usar a minha câmera, o meu celular, as minhas redes sociais para falar do meu Senhor Jesus Cristo de Nazaré? Então não tenhamos vergonha de falar dele, queridos. Não tenhamos vergonha de testemunhar o que ele fez nas nossas vidas e do que ele tem feito. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo, que você possa ficar com essa palavra guardada na tábua do teu coração. Que você continue a meditar na sua casa. Capítulo 9 de Lucas. Eu tenho certeza absoluta, queridos, que Deus, ele falará grandemente com você. Amém? Quanto mais você ler, você meditar na palavra do nosso Senhor Jesus, ele vai falar com você, eu tenho certeza disso, absoluta. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem todos na paz, tenham um dia muitíssimo abençoado pelo nosso Pai. Amém? Em nome do Senhor Jesus, fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe grandemente.